Boa tarde a todos e todas. Espero que tenham almoçado muito bem. Estamos todos aqui dando início a mais esse momento especial no 5º Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação Interdisciplinares do Brasil. E a tarde será maravilhosa. Nós teremos agora a honra de estar recebendo o professor Emerson McCarthy, coordenador-geral de bolsas e projetos da Diretoria de Internacionalização da CAPES, que vem nos abrilhantar com a tua presença e a palestra maravilhosa que ele fez com muito carinho para todos nós. Muito obrigada, professor, pelo aceite do convite, seja muito bem-vindo. A palavra é sua agora à tarde, fique à vontade. Muito obrigada. Boa tarde aí a todos e a todas. Professora Márcia, é um prazer estar aqui com vocês, aqui no fórum. Eu recebi esse convite com muita alegria e entusiasmo para poder contribuir aí com a área, naquilo que a gente está fazendo dentro da CAPES, com a visão de ajudar a orientar também quais as ações, os programas podem fazer que vão beneficiar a internacionalização desses programas. Então, eu vou falar um pouquinho na minha apresentação, um pouquinho sobre as oportunidades, desafios que tem para você poder internacionalizar um programa, né, aqui dentro de uma área, e também o que a CAPES tem de programas de fomento, e o que nós estamos fazendo, e como é que isso é avaliado, e isso tem um reflexo no Sucupira. Então, a gente na DRI, que a professora Heloísa Ronagem é a nossa diretora, a gente tem muita preocupação lá em todos os esforços feitos dentro da nossa diretoria, para que os programas possam utilizar esse tipo de material, esse tipo de esforço que nós estamos desenvolvendo, para que eles possam utilizar isso lá no Sucupira e não seja um retrabalho, e sim seja uma coisa de sinergia. E perceber as oportunidades que tem para internacionalizar, aquilo que não tem muito custo. A gente percebe que muitas vezes o que falta nos programas não é as ações que eles fazem, e sim o relato dessas ações, e sim um planejamento dessas ações, e também aproveitar o que a CAPES tem de fomento e de incentivo para utilizar isso para o programa. Então, eu vou agora apresentar, fazer uma breve apresentação, para depois deixar um espaço aberto aí para perguntas de vocês aí, que vocês devem ter bastante. Deixa eu só passar aqui, eu vou compartilhar. Obrigada, professor. Fique à vontade. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Conseguimos, sim. Legal. Um pouquinho só, para vocês entenderem, para o pessoal entender também, que nós estamos falando aqui, dentro da CAPES, um montante de mais de 6 mil programas aí de avaliação, tem mais do que isso, mas o importante é entender duas questões. A primeira é um forte crescimento no doutorado, que isso vem da consolidação dos mestrados, né? E a segunda questão é um forte desempenho dos mestrados profissionais, que agora a gente já tem também doutorados profissionais. Então, para vocês entenderem que a pós-graduação brasileira, ela é muito robusta, ela é, comparativamente a outros sistemas de avaliação, ela é muito moderna, muito eficiente. Quando eu fiz a minha tese, meu doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, eu comparei o sistema da CAPES e o sistema americano na área da administração, e o nosso sistema é muito mais robusto no sentido de ser um sistema que ele puxa os programas, enquanto que o sistema americano ele empurra, porque o sistema americano é mais voltado para cumprimento de normas, quase como uma ISO, e o nosso não, o nosso cumprir normas faz parte do pedaço para poder o diploma valer, porque tanto é que se o curso não for reconhecido pela CAPES, não vale em nível nacional. Mas tem que ter lá o professor com tantos artigos, tem os alunos, o tempo de titulação, então tem uma série de questões que é um sistema que ele mede muito a eficiência do programa. Então, ele mede muito isso, a eficiência, que é o quanto ele forma bem, e também a eficácia de qual que é a produção, quantos a qual que é o impacto desse programa na sociedade, e nós temos esse sistema nosso também de pontuação dos programas que vão de 3 a 7, então, os 5, 6 e 7, o 5 é excelência nacional, o 6, excelência internacional, e o 7, excelência internacional comparado aos melhores centros no mundo. Então, essa que é a ideia
do sistema de avaliação da CAPES. É um pouquinho só a posição do Brasil no ranking de publicação de artigo científico. O Brasil, então, ele é hoje um país que está crescendo bastante nesta avaliação, e ele vem crescendo ao longo do tempo, né? Então, isso muito se deve à força e à cobrança que a própria CAPES está exigindo dos programas, que é a publicação. Eu quero mostrar um pouco aqui também da mobilidade, então, quais os países que nós mais temos a mobilidade dos nossos pesquisadores, sendo eles alunos, professores e assim por diante. Então, vocês podem ver que Estados Unidos ali, a parte da América do Norte, bastante, a Argentina tem bastante também, mas a Europa e a Austrália. Claro que isso aqui é um mapa passado. No futuro aí, a gente vai perceber que a China, a própria Índia, vão ter muito mais alunos, porque isso ele mede um histórico ao longo do tempo, né? Então, à medida que os países vão recebendo mais alunos brasileiros, vai mudando de cor, né? Então, aqui a gente percebe que no futuro vai ser China e Índia, vão crescer bastante ainda. E nesse sentido, nós da DRI estamos trabalhando também com convênios aí com a Índia, com a China, aprimorando da China, mas trabalhando bem com a Índia e também na parte do Oriente Médio aí. Um pouquinho só de quais foram as modalidades que mais enviaram gente para o exterior. Então, a gente percebe doutorado sanduíche, graduação sanduíche, doutorado pleno, pós-doutorado, professor pesquisador no exterior, né? Uma coisa importante aqui, que cabe explicar, a CAPES tem 2 programas que a gente trabalha bastante forte, que é o doutorado sanduíche, tem um edital para isso, a gente lançou no final do ano passado, doutorado sanduíche, e temos o doutorado pleno. O doutorado pleno, ele é um grande desafio hoje para a CAPES, porque o aluno nosso que vai para o doutorado pleno, ou seja, aquele doutorado que ele fica 4 anos fora do país, muitas vezes esse aluno não tem vínculo com um programa de pós-graduação, porque ele só fez um mestrado, ele não chegou a criar um vínculo muito forte. E ele vai muito novo para fora, geralmente vai novo. E lá ele pode casar, ele casa, fica por lá, arruma um emprego e tal, e muitas vezes esse nosso egresso do doutorado pleno não quer voltar para o Brasil porque já tem família, casou, filho, emprego, etc. e tal. E se ele voltar para o Brasil, ele tem, muitas vezes aqui no Brasil, como não tem um programa que atraia esse aluno, esse egresso, no caso, ele não vê nenhuma vantagem em voltar para o país. Mas quando esse aluno, ele assina o projeto para ir, ele tem que cumprir um tal de interstício, que é, pelo menos, ficar no país o tempo que ele teve a bolsa. Se ele ficou 3 anos, será um interstício de 3 anos. Ficou 4 anos. Essa é a única cobrança. E a gente percebe que muitos deles não querem voltar. E o que nós estamos agora, junto com a professora Heloísa, trabalhando nisso aqui? É para permitir que o aluno cumpra esse interstício, não somente o interstício que é voltar para o país, mas ele pode trabalhar com um programa aqui no Brasil, ele pode fazer uma produção em parceria, ele pode participar de um programa como professor visitante, ele pode receber alunos no exterior, ele pode ajudar a conseguir projeto financiado no exterior. Então, tem uma série de questões e possibilidades que esse nosso egresso, ele não precisa necessariamente voltar para o país para poder cumprir o dever que ele tem com o país. Ele pode trabalhar com o país de forma remota. A gente pode ver agora na pandemia que isso funciona. É melhor nós termos um nosso egresso dentro da NASA, que possa colaborar com nossos laboratórios e pessoal aqui no Brasil, que faz pesquisa aqui no Brasil, do que ter essa mesma pessoa no Brasil sem um emprego. Quer dizer, não faz muito sentido. Então, isso nós estamos agora trabalhando nessa questão para criar essas possibilidades desses egressos cumprirem aquilo que devem para o país, mas cumprirem pagando em serviço, né, ou orientação, aquilo que eu expliquei antes, tá? Então, nós temos essas 2 grandes modalidades, que é o doutorado sanduíche e o doutorado pleno, são aquilo que a gente incentiva muito os nossos alunos irem para o exterior para fazer o complemento ou a totalidade da sua formação. Um pouquinho do doutorado sanduíche que a gente percebeu. Quando eu cheguei na DRI no ano passado, e eu fui para lá porque eu sou um especialista em sistema de avaliação, e a professora Heloísa, quando me convidou, ela queria uma pessoa que entendesse o sistema de avaliação, o Sucupira,
e pudesse casar as demandas da DRI com o Sucupira. Não somente fazer aquilo que já faz a DRI de uma forma meio que isolada, mas trazendo aquilo que é feito na DRI para encaixar e poder ajudar os programas a eles melhorarem as suas questões na avaliação no Sucupira. Então, foi essa a minha função. O que eu percebi lá também? A gente teve aí, por exemplo, 244 instituições, no ano 2019, nós temos o dado, que eram elegíveis para enviar alunos para o exterior. Só que destas, 76 delas não enviaram alunos no doutorado sanduíche. Dessas 76, dentro delas, tem 171 programas. Então, desses 171 programas, que nota, qual o nível deles que não enviaram? Olha, 70% que não enviaram é os nota 4. 25% os nota 5, 4% nota 6 e 1% nota 7, ou seja, 2 programas nota 7 não enviaram nenhum aluno para o doutorado sanduíche. O que a gente percebeu isso? Os notas 6 e 7 talvez tenha sido um descuido, talvez algum problema aconteceu, porque não faz muito sentido, que são programas que já são internacionais. Agora, as notas 5 e 4, principalmente, o que a gente percebeu? Eu fui coordenador de programa por mais de 10 anos. Então, uma coisa que a gente percebia enquanto coordenador, se não arrumar no processo seletivo já algumas exigências para quem tem o PDSE, que é o doutorado sanduíche, para o aluno, muitas vezes você tem a bolsa, que tem uma cota, né, 1 ou 2 cotas, mas você não tem um aluno pronto para ir, porque o inglês dele não está ok, a língua estrangeira não está ok. Então, não tem como resolver essa questão em 3, 4, 6 meses. Já tem que selecionar o aluno. Então, o que nós criamos? Uma exigência que eu coloquei no nosso edital do doutorado sanduíche, que já quem está no doutorado, no programa de doutorado sanduíche, como contrapartida, a instituição, o programa tem que já criar mecanismos para selecionar alunos que têm esse perfil, porque senão eu vou ter a bolsa e não vou ter lá o aluno pronto. Uma outra questão também, então, um lado é o aluno que pode ser que não esteja pronto, e aí a gente, com esse nosso novo edital que lançamos no ano passado, vai exigir que o programa tenha, então, seleção de alunos, né, quem faz parte do programa PDSE, que já tenham a questão da língua, já a fluência, e consiga passar nos testes lá, porque senão eu tenho a bolsa, mas não tenho aluno. O outro lado, também, a gente entende que tem muitos programas que não têm o acesso, o contato internacional. Não tem a pessoa lá fora que vai receber o nosso aluno. Então, tem o aluno pronto para o inglês, mas não tem o professor de fora para dar a tal da carta de aceite dessa supervisão no exterior. Então, isso acontece muito em quais programas? Aqueles que ainda não estão completamente internacionalizados. Nota 4 geralmente não estão. Então, claro, tem uns que estão, mas a maioria deles saíram num 3, foi para 4, tem um doutorado ali, mas ainda não está tão firme essa parte. A gente imagina, pelo número que está dando aqui. E eu também pela experiência que eu tive como coordenador. O que nós fizemos, então, para mitigar isso? É aquilo que eu estava falando anteriormente, que é justamente, nós lançamos o ano passado o Banco de Talentos, que é o Banco de Talentos, ele permite que esses 8.000 alunos que nós temos, egressos no exterior, se cadastrem lá, e ele está disponível para que as instituições no país possam procurar pessoas, egressos, que têm formação internacional, e estejam prontos para colaborar com os programas. Então, a gente criou esse banco de egressos, está no site da CAPES, procurem lá, Banco de Egressos, Banco de Talentos, Banco de Talentos, foi o professor Benedito que deu, inclusive, esse nome. A gente tinha a ideia de acompanhamento do egresso internacional, e ele deu o nome de Banco de Talentos, mas vai possibilitar o que, então, esse Banco de Talentos? Que o programa que tem um aluno pronto lá para o inglês, mas não tem o contato lá fora, pode buscar no Banco de Talentos algum desses nossos egressos, que pode recepcionar o aluno nosso aqui do programa, ou ele pode indicar alguém lá, algum professor, para poder fazer. Então, a gente consegue que mais programas enviem alunos para o exterior, porque isso nós temos no nosso orçamento. E vocês sabem, se o orçamento ele não for, nós temos orçamento para mandar tantos milhões para gastar com o programa de doutorado sanduíche. Se o programa não enviou, esse recurso volta para o Tesouro. E aí a gente perde a possibilidade de muitos programas enviarem alunos, que é efetivamente a nossa ponte, que acontece lá do programa com o
pesquisador internacional, a ponte do professor com orientador também com esse pesquisador, aí sai produções em conjunto, sai pesquisas em conjuntos, quer dizer, tudo melhora para a internacionalização. Então, isso a gente está trabalhando de uma forma bastante estruturada para dar essas duas possibilidades. Primeiro, exigir no edital para que tenham critérios para permitir que alunos entrem já com essa visão internacional, uma, e a outra é permitir que programas que não têm ainda o contato internacional ou na área específica tenham acesso a esse banco de talentos para encontrar as pessoas lá, nossos egressos, que o país já investiu, que possam ajudar nessa parte aí. Um pouquinho só para vocês perceberem de como é que a gente enxerga isso no sistema dentro da CAPES. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Deixa eu sair daqui. Vocês estão me vendo agora, né? Ok? Estão me vendo? Ok? Eu vou agora apresentar aqui, vou compartilhar essa tela agora aqui. Estão me vendo, professora Márcia? Estão me vendo? Ok? Sim. Uhum. Ok. Então, eu vou agora compartilhar essa outra tela minha aqui, depois eu volto lá para a apresentação. Aqui um pouco, vocês estão conseguindo ver? Aqui um pouco do que nós temos do nosso programa de doutorado sanduíche no exterior, de 2013 dado até 2020. Vocês percebem que a gente teve 13.390 alunos que já foram para o exterior. Desses, a maioria são do sexo feminino, mais de 8.000, enquanto masculino 5.700, mais ou menos. E aqui são os países que eles enviam os alunos para o exterior. E aí, o que essa ferramenta está nos permitindo ver, né? Aonde que tem a maior concentração, e aí eu consigo também ver dentro dos países, eu consigo ver, por exemplo, qual o local, vamos pegar aqui Estados Unidos só para título de vocês perceberem um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui. Dentro dos Estados Unidos, qual país, qual estado, qual local onde tem mais concentração? A gente percebe que tem bastante concentração aqui na região da Flórida e também bastante aqui em Nova York, aqui em Boston, né, que tem as grandes universidades e tal. Mas o que esse painel nos permite também ver? A gente vai chegar aí no futuro e a gente vai ter cores diferentes para as instituições que mais interessam que a CAPES invista, porque tem tem muitas instituições aqui e tal, mas não são todas do mesmo nível. Então, a CAPES vai investir bastante naquelas instituições em que tem um nível maior, melhor, e que possa dar uma contribuição tecnológica para o país de forma bastante robusta. Isso também acontece também com os países da Europa. Vamos pegar aqui, por exemplo, a França. Como é que nós estamos lá na França? Deixa eu pegar aqui. Vocês vão poder ter uma ideia também. A gente consegue, então, ver nos locais, né, dos países, especificamente aonde os nossos alunos estão mais se concentrando. E nós podemos, então, entender aqui quais as universidades a gente tem mais interesse em que esse nosso aluno ele vá. Então, aonde que temos mais interesse, e aí a gente vai poder, por exemplo, colocar editais específicos, chamadas específicas, para que possam atender a demandas de tecnologia, de inovação específica, ok? Um outro item aqui que a gente pode ver também, a gente consegue ver, por exemplo, quais, nas instituições de origem, quem mais está enviando alunos para o exterior. Então, aqui são as instituições que mais enviaram, a USP, o URGS, o FRJ, e assim por diante, que mais enviaram, e aqui tem todas as instituições desde 2013, por ordem decrescente. Ok? A gente consegue ver isso também. E, por fim, a gente tem um item aqui que é desistência. Nós podemos saber daquela data, a gente teve aí de desistência, quem mais, a gente teve 45 desistências no caso, né? E quem mais teve desistência, por que teve a desistência, qual foi a razão, foi o curso, foi o local, não foi apropriado, e com esse dado a gente consegue também diminuir essa desistência, por quê?
o aluno perde em ter ido para lá e não ter concluído, a CAPES perde porque investiu, a universidade perde porque não tem esse aluno, essa bolsa no exterior, poderia ter feito um trabalho com outro aluno que também pleiteou e não ganhou. Quer dizer, então essa questão do porquê que estão desistindo, a gente também está agora mapeando isso para ajudar as instituições na escolha dos alunos para que a nossa taxa de desistência diminua ao longo do tempo aí, para a gente não perder também este recurso. Agora eu vou voltar a apresentar. Vocês estão conseguindo ver aqui agora, voltando para a apresentação? Estão conseguindo ver, professora Márcia? Estamos conseguindo, professor. Se eu puder ocultar também a barra, é perfeito. Ok. Agora um pouquinho só, nessa sequência que a gente trabalhou, tanto na questão dos egressos, e para isso a gente mudou o edital, lá do desculpa, do egresso não, do doutorado sanduíche, mudamos o edital. Uma coisa legal que vai acontecer esse ano, a gente já criou, foi uma demanda que eu levei para a CAPES, que a gente vai ter também o doutorado profissional sanduíche no exterior. Então, essa é uma ideia aqui para os doutorados profissionais, que tem agora também, em que o nosso aluno tenha 6 meses de financiamento pela CAPES e 6 meses de financiamento pelo laboratório que ele for, para o hospital, para a empresa, para a indústria, aonde ele for. Então, ele vai ficar 1 ano fora, vai juntar a questão acadêmica e a questão da aplicação prática da tecnologia. Então, nós estamos agora formatando também esse doutorado profissional sanduíche no exterior. Então, é uma novidade aí que esse ano vai sair esse tipo também de oferta para quem estiver aqui nos programas e tiver também eles profissionais, na área no doutorado profissional, vai ter também esse investimento aí da CAPES, juntando a academia com a indústria, ou a empresa, ou o laboratório, ou a prática mesmo, né? A academia, a parte acadêmica e a parte prática nessa questão. Então, nessa sequência, a CAPES também, vocês devem, alguns participarem, algumas instituições que estão me vendo aí, também fazem parte. A CAPES lançou em 2017 o PRINT, né, que é o Programa para a Internacionalização das Instituições, em que teve a escolha das instituições que, naquele momento, estavam mais internacionalizadas, ou o projeto estava mais maduro para a internacionalização. E aí teve, então, um grande recurso aportado pela CAPES, e essas instituições estão desenvolvendo aí os seus trabalhos no exterior, com um apoio forte da CAPES. E, para isso, a gente teve agora que fazer o quê? Então, tiveram lá, então, tem incentivo, tem várias bolsas, tem mobilidade para lá e para cá, e a gente teve aqui o edital. Esse edital de 2017, ele tem 6 objetivos estratégicos, isso que nós buscamos aí, com a minha chegada lá, buscamos trabalhar para fazer o sistema de avaliação do desempenho daquilo que está sendo realizado no PRINT. Então, o sistema de avaliação, que é o plano de trabalho para a internacionalização, em que as instituições estão registrando todas as suas ações internacionais, e que isso possa fazer parte depois para ela, isso possa fazer parte depois lá no Sucupira. Então, a ideia é que o trabalho que é investido também nossa avaliação do PRINT possa ser utilizado lá no Sucupira. Então, tem o que aqui, quais eram os objetivos, e nisso que a gente desenhou, a professora Heloísa, eu, desenhamos esse sistema de avaliação para apoiar as instituições a elas não perderem informação. Elas tinha o primeiro objetivo, que era fomentar, no projeto PRINT, tá? Fomentar a construção e a implantação e consolidação de planos estratégicos de internacionalização. Então, essa parte nós estamos trabalhando fortemente agora nesse plano estratégico de internacionalização. Outra é estimular as redes de pesquisa internacionais, legal. Outra é ampliar as ações de apoio na pós-graduação, então, tudo bem, a gente está apoiando com o doutorado sanduíche, com o professor visitante, assim por diante. Promover a mobilidade docente e discente, também tem técnicos, e fomentar, e aqui eu acho que esse é o principal, é o 5, que é fomentar a transformação das IES que participam do PRINT, né, em um ambiente internacional. Acho que esse é o grande desafio desse programa PRINT, né, juntamente com o plano lá estratégico para a internacionalização. Então, em cima desse edital, olhando os objetivos estratégicos do edital,
a gente criou, então, o sistema de avaliação do PRINT, que é o quê? Ele é composto por 3 módulos, sistema de avaliação do PRINT. O primeiro módulo é compromisso institucional, né? Então, o que nós estamos buscando para que a instituição não perca essa informação, e isso, depois, vocês imaginem que isso vai na pró-reitoria, da pesquisa e pós-graduação, por exemplo, e ela pode depois ter um documento único, que ela pode repassar esse documento único para todos os programas, porque é um documento que é institucional. Por exemplo, o material de divulgação que teve do PRINT, as políticas que a instituição tem para reconhecimento de crédito, a incorporação, como é que a instituição incorpora temas internacionais, as sinergias, os programas de fomento que existem, tanto da CAPES com o CNPq, ou de indústrias, ou de outros órgãos de fomento, ou estadual, a política de contratação de professores com o intuito naquela política também, aos professores internacionais, proficiência em língua inglesa, estrutura que ela tem para internacionalização, organização de eventos em coorganização, em parceria com instituições externas, disciplinas em língua estrangeira, política de apropriação do conhecimento, como é que é a política na instituição para apropriar o conhecimento que vem dessas redes, dessa mobilidade, dessa pesquisa, cotutela e dupla titulação. Então, este é o compromisso que não estava, em muitos locais, não estava formalizado, e a gente, com o PRINT, ele precisa formalizar, e tem que informar no nosso sistema de avaliação, tá? Vai ter que informar isso aqui. Então, com isso, depois, a instituição pode fazer um documento único, que vai ser o sumário executivo nosso, e esse documento único pode ser compartilhado com todos os programas dentro da instituição, que ela possa colocar isso no Sucupira, e com isso tem uma informação muito mais robusta. Porque o que a gente percebe quando eu fui coordenador de programa, e percebi isso na prática, se você não tiver uma coisa bem integrada, uma sinergia com aquilo que acontece na instituição, muitas vezes, muitas ações que acontecem se perdem, porque não ficou sabendo, aconteceu no âmbito de um programa, mas não foi incorporada para toda a universidade. E com isso aqui a gente tem, pelo menos, a gente sinaliza essa necessidade, e também tem essa possibilidade da pró-reitoria fazer um documento único e possa compartilhar esse documento com todos os programas, e numa avaliação é bastante importante o avaliador que não conhece aquela instituição entender como é que essa instituição ela está, como é que ela está organizada, e o que ela tem. Então, se esse programa ele tem uma tendência de crescimento, ou ele está estagnado. Então, isso tudo pode ajudar muito bem numa avaliação também. Eu sei disso porque, enquanto coordenador, a gente passava sempre por esse mesmo desafio, tinha muita informação que se a gente não pudesse colocar, não colocava, se perdia. E eu sempre tomei muito cuidado com isso, porque, como eu estudei esse sistema de avaliação, eu sabia que toda a informação, e fui também um parecerista da CAPES, um ad hoc, participei de avaliações trienais e tal. Então, eu sei o quanto que isso é importante num momento de uma avaliação, porque quem está lá avaliando, muitas vezes, não conhece a instituição que ele está avaliando. Então, se tiver um documento bem escritinho, lá na parte de proposta do programa, que cubra essas questões, com certeza, a impressão do avaliador nesse item internacionalização vai ficar muito melhor, ou muito mais embasada. O segundo módulo de avaliação então lá, como é que foi pensado o PRINT? Foi pensado, tem projetos e tem o tema. Então, a gente pensou trazer para avaliação o tema, porque o tema, ele é mais institucional. O tema, ele está ligado ao objetivo estratégico da instituição. Então, a gente trouxe o tema para avaliação. Dentro desse tema, acontecem as parcerias, a mobilidade, as missões de trabalho e os produtos / produção e tal. Então, nós desenhamos o seguinte, em que pudesse ser colocado as 5 produções mais relevantes, em todas elas, em missões, em mobilidade, em parceria, e também lá naquela parte inicial, para que facilite, imagine uma instituição grande como o USP, o Unicamp, o FRJ, muito grandes, instituições que têm muita atividade. O que eu vou querer avaliar numa avaliação dessa? Vou avaliar tudo que tem, claro, mas eu posso também pegar as mais relevantes, que já dá um direcionamento do que se faz, e quais são as produções, os produtos mais relevantes que tem dentro delas. E, por fim, isso vai gerar o quê? Um resumo circunstanciado, que é no sumário executivo, e das 5 produções mais relevantes. E esse resumo circunstanciado, a gente pensou ele, e já induzindo ele
para ajudar esse resumo a melhorar o PI, que é o Plano Institucional de Internacionalização, que tem a ver também com o plano estratégico e com o PDI da própria universidade. Então, esse trabalho todo feito aqui nesse sistema, que ele não seja apenas para cumprir o item de avaliação, mas que ele possa, sim, ser um instrumento de reflexão, de avaliação, reflexão, porque a ideia nossa não é o panóptico de Foucault, vigiar e punir. Nossa ideia é desenvolver, é direcionar, é apontar aonde as instituições podem melhorar, podem se desenvolver. Porque custa muito caro você passar 3 ou 4 anos errando. É muito caro, já tem que corrigir logo, já tem que fazer, porque a pós-graduação é um item muito caro, é custoso. Professor custa, horas custam, fazer o artigo custa, quer dizer, tudo custa muito, muito recurso da universidade. Então, a gente tem que já poder, nesse meio termo aqui, ajudar a desenvolver, a melhorar, para que as coisas, que aquilo que acontece nos programas e na própria instituição fique formalizado, seja institucionalizado, quer dizer, não se perca quando um professor aposenta, ou quando ele sai da instituição, e sim, isso fica lá e vai, quem tiver, vai tocando, vai seguindo, e a coisa vai continuando para frente. O que eu tinha para apresentar era isso agora, e eu vou voltar para a avaliação. Estão me vendo aqui? Como é que eu volto? Opa. Ok, voltei? Voltou. Ok. Então, estou aberto aí agora para as perguntas e fiquem à vontade aí para vocês responderem. Pediria à equipe de apoio, se mandaram perguntas pelo Event3 ou pelo StreamYard, se eles podem colocar as perguntas na tela. Senão, eu tenho a minha lista aqui. Ok, professor, eu vou começar com umas perguntas assim, pela curiosidade. Eu tive um problema aqui, caiu um pouco a energia elétrica, eu fiquei meio esfrutado, mas foram só 5 minutos que eu perdi, talvez os mais importantes. Eu comecei a notar na hora que o senhor apresentou lá aquele slide de 76 programas, 76 instituições não enviaram os alunos. Mas eu não sei se eu perdi a explicação da razão, se foi feito um levantamento. Não, assim, não, isso não foi feito porque o pessoal, quando eu peguei esse dado, não teve uma pergunta para eles por que eles não enviaram. Aí eu depreendi, como coordenador, que fui por 10 anos, que por serem programas de nota 4, a maioria deles, 70% que não enviaram, na minha experiência prática como coordenador, tem 2 motivos que eu vejo que são fortes. Primeiro, pode ser que eles não tenham os alunos preparados, porque tem que passar no teste TOEFL, mesmo para ir para Portugal. Porque antes Portugal podia ir, tanto é que é um dos países que mais recebem brasileiros, sem a exigência da língua, mas de um tempo para cá a CAPES passou a exigir, porque ela entendeu que se esse aluno ele é um aluno internacional, mesmo que ele vá para Portugal, ele faz parte da União Europeia e vai ter que ir em palestra, congresso, ler artigos, então ele teria que ter também a proficiência. Isso caiu bastante a demanda por Portugal, depois que parou de se ter essa proficiência, que é igual, o TOEFL é igual. Isso foi uma coisa. E a outra, por essa experiência, eu acredito, imagino também, que é porque muitas vezes, como é muito curto o prazo do edital, encontrar o aluno, que o aluno tem a carta do professor lá no exterior, tem que ter uma carta, convite do aluno, tal, que não é fácil de achar. Talvez esse programa Nota 4, talvez eles não tenham lá o parceiro externo. E aí, como eles não têm o parceiro externo, pode ser que ele tenha a bolsa, tenha o aluno, mas não tenha o parceiro. Pode ser que ele tenha o parceiro, tenha a bolsa, mas não tenha o aluno. Então, nós estamos pensando em cobrir esses 2 flancos, primeiramente, sem antes ter perguntado para as instituições por que elas não mandaram, porque, como isso foi no edital 2019, agora, do 2020, foi eu e a minha equipe que realizamos esse edital. Agora dá para a gente perguntar também, se a gente encontrar, no momento que fizerem a inscrição, já pode levantar o dado e já ir atrás desse dado. Lá atrás, a gente não teve esse acesso, eu depreendi por experiência que eu tive enquanto coordenador. Isso também, estudando esse assunto aí, fazendo doutorado de sanduíche também. Entendi. Mas aí aquele banco de talentos, então, ele serviria, como eu falei, perdi um pouquinho da apresentação, ele serviria para um candidato conhecer uma pessoa fora, quer dizer, uma universidade que não tem um contato exterior para fazer esse contato. Sim.
Sim, é exatamente isso. Ok. Eu ia dar um comentário sobre isso, meio ingênuo da minha parte, mas em princípio uma universidade que tem um programa nota 4, que talvez não tenha os contatos internacionais, muitos dos docentes lá fizeram uma universidade que pode ter sido uma nota maior, que tem os contatos. Então tem aquela questão do você tem o seu orientador e você tem o seu vovô orientador, que foi orientador do seu orientador. Quer dizer, acho que a própria rede de contatos nessa hora pode ajudar um pouco, né? Mas eu teria mais uma pergunta sobre esse banco de talentos, né? É um pouco localizada a pergunta. Nós tentamos conseguir algumas bolsas para professor visitante, para professor do exterior vir para cá no Brasil e passar alguns meses. Nós tivemos dificuldades com isso, porque poucos deles tinham interesse em passar muito tempo aqui. Eu acho que é natureza, a gente quer trazer um pessoal que é bem ocupado. Esse banco de talentos, ele é aberto, a gente pode ir lá e dar uma cutucada para ver se eu, por exemplo, acho alguém de interesse da minha área que eventualmente queira vir para o Brasil e fazer um pós-doc aqui, não necessariamente com garantia de emprego. Sim, sim. O Banco de Talentos são egressos nossos que fizeram fora do país o doutorado e precisam e querem voltar ou querem contribuir com o país, até mesmo para poder depois cumprir aquele interstício que a gente está colocando outras formas dele cumprir sem ele ter que voltar. Essa é uma questão. A segunda questão, e o professor tem razão, Rafael, é difícil realmente pegar os professores que são muito top de linha, eles são muito demandados. Então, é difícil ele pegar, vir para o Brasil, ficar um mês aqui e tal, e para ganhar quase que nada, aquilo que ele vai ganhar aqui é o valor que ele vai ter para pagar aluguel, para pagar deslocamento, pagar comida e tal. Então, não tem muita vantagem o professor. Então, geralmente, vem professores ou mais que já estão mais tranquilos e tal, que não são tão demandados, ou em início de carreira também. Então, assim, porque aquele que é muito demandado, ele vê o custo da oportunidade e não vem. O que nós estamos criando agora? Eu estou com a minha equipe, tive com a minha equipe na terça-feira, trabalhando nessa direção. Com a pandemia trouxe para nós essa possibilidade do tal do online. Então, a gente vai poder ter professor visitante remoto, que ele vai ganhar, sim, uma bolsa, mas não vai precisar vir para o Brasil. Ele vai ter atividades com programas no Brasil. Isso, por um lado, vai ajudar na internacionalização dos programas, vai poder participar de banca, orientar alunos, publicar em parceria, dar palestra, seminário, etc. Tal, com o chancela da CAPES e ele cumprindo aquilo que ele faria presencialmente, ele fará à distância. Então, isso nós estamos agora, exatamente nesse momento, trabalhando em cima não do edital, e sim da portaria para possibilitar o professor remoto, o visitante remoto, que a pandemia mostrou que é possível, sim, de ele ter uma atuação no país, e aí a gente vai também poder atrair outros professores que vão ter agenda, que vai poder encaixar na agenda, sem eles ter que sair, pegar voo, vir para cá, 10 horas de avião, 12 horas, se vier da Europa, de avião, se vier da China, tem mais tempo ainda, o Japão, tem 30 horas de voo. Né? Então, assim, a gente vai ter essa possibilidade, foi algo também que a gente criou lá, eu e a professora Heloísa, a gente teve essa ideia, porque veio demandas dos programas, e a gente vai ter que agora, com essas demandas que vieram, professor visitante, vamos então agora criar uma portaria para possibilitar, e isso vai impactar nos programas, para internacionalizar os programas, porque não tem que necessariamente vir um cara para cá, custar muito caro, ele pode fazer esse trabalho de forma remota, porque hoje a tecnologia permite. Nós estamos aqui numa palestra de forma remota e está todo mundo se vendo aí. Se eu puder dar um follow-up nessa própria pergunta, isso vai ser, se for implementado, já vai ser implementado para os programas que estão participando do Print hoje? Sim, exatamente. A demanda veio do programa do Print, veio essa demanda. Como isso não tem esse arcabouço legal, ele não permite, e aí a partir disso a gente vai ampliar essa demanda do Print para que todos os programas que tiverem condição da professor visitante, não necessariamente precisa mais ser presencial, e sim pode ser, no caso, remoto. Então, essa é uma possibilidade que a pandemia nos colocou, e eu penso que isso, pelo menos isso, vai ser algo positivo. Vai sim. Se tiver mais alguma pergunta, porque, francamente, eu tenho uma pilha enorme aqui de perguntas para fazer, mas ótimo, vem a pergunta de fora. Como ter acesso a essas informações sobre participação em programas internacionais e ao banco de talentos? Tem links? Se o senhor puder passar esses links, eu vou procurar no site da CAPES, mas se eu tiver esses links, eu posso passar depois para todo mundo. Eu passo depois. Essa parte aqui, o que eu tenho, essa de informações de participação de programas internacionais, isso aí é uma coisa muito específica. Assim, a gente tem
tem as várias, dentro da CAPES, eu posso até depois fazer, professor, eu te mando, aí sim, eu ver se eu entendi essa pergunta, o que nós temos de editais hoje, todos os editais que a gente tem, por exemplo, com Stanford, Fulbright e tal, eu posso fazer uma lista de informações, parte internacional, e também posso mandar o Banco de Talentos, que esse é bem recente, esse Banco de Talentos, começou agora, faz pouco tempo que foi no final do ano que nós deixamos ele no ar, lá no nosso site da CAPES. Ok. Nós temos outras perguntas aparecendo aqui. Tem a pergunta da Diana. Se o plano de internacionalização integrará América Latina e Caribe, se tem fomento e mobilidade para esses países? Sim, tem para todos os países que tem, sim, isso tem. Não tem especificamente para esses países, mas se tiver lá uma universidade, o projeto do aluno que tem, e essa universidade está conveniada com a CAPES, sim, a gente tem essa possibilidade, sim, porque para a CAPES isso independe. O país, o que importa é a competência daquela universidade e se esse país ele faz parte daquele rol de países em que a CAPES está investindo. Ok. Temos mais perguntas da Verônica. E os países latinos, cuja realidade socioeconômica são mais próximas da brasileira, e a África, eu acho que ela quer dizer se existem programas específicos para esses países, para essas... Sim, tem. Você pode ver também naquilo que eu mostrei antes no SAS lá, tem bastante coisas com a África, principalmente, e eu estava verificando a maioria das coisas que acontecem com a África, eu acho que a maioria de alguns países são executados por mulheres. Olha que interessante. Moçambique, Angola, etc. e tal. Não tem nenhum lá que eu vi, nenhum homem que teve algum contato nesses países aí. Então, quando a gente mostra o gráfico ali da África em si, quando é mulheres, ele está coalhado. Quando é homem, só tem na África do Sul, um pedacinho para baixo tal. Uma parte do meio ali não acontece. Então, são programas que devem ter acontecido em que as mulheres estão lá, talvez mais na área, talvez ali da educação, talvez, ou da própria área da interdisciplinaridade também. Deve ter muita coisa com a África, sim. Mas, assim, olhando o geral, né? Então, assim, a gente olha o geral, a grande força que teve até o presente é Estados Unidos e a Europa. Isso que é a grande força de envio de alunos para o exterior. Okay. Eu tenho mais uma pergunta, que é em parênteses, porque acho que vem outras na frente. Durante o programa Ciências Sem Fronteiras, que antes de começar o print, teve aquela grande mobilidade, também teve um programa associado chamado Idiomas Sem Fronteiras, que isso, depois que ele começou a ser ativado, que acho que as pessoas começaram a ver o valor dele. Aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, teve uma FATEC que conseguiu a parceria para ministrar as aulas e o teste, e as pessoas batiam lá na porta, eles nem sabiam que tinham. Criou uma demanda muito grande. E aí o programa foi encerrado, e ele tem um valor muito grande para os alunos que ainda não têm o conhecimento de línguas adequado, porque a realidade é que é o seguinte, só para fazer um TOEFL são R$740, a última vez que eu vi, os outros são mais caros ainda, o TOEFL tem o problema de ser por 2 anos, a validade dele. Quer dizer, para um aluno, ainda mais um aluno bolsista, tem um degrau bem grande para ele passar, para ele ter a confiança documentada através da proficiência de que ele pode ir para o exterior e sobreviver bem lá. Existe alguma possibilidade, alguma perspectiva, interesse, movimentação para o retorno do Idiomas Sem Fronteiras? Essa informação, não, dentro da DRE, a gente não tem não trabalhamos agora exatamente com isso, mas o Ciência Sem Fronteira que teve, ele mostrou para nós o quê? Né, assim, aquilo que a gente já conheceu ali dentro, tá, da informação. Teve realmente muita bolsa e os alunos não estavam prontos, preparados para ir. Então, teve mais oferta de bolsa do que oferta de alunos prontos com o idioma. E aí foi criado o Idioma Sem Fronteira e tal. Eu acho isso uma grande ideia e, assim, eu acho que deveria, sim, ter esse apoio, porque o nosso aluno, a gente percebe que o aluno que tem, se ele não tiver, e também a própria universidade, se não tiver preparado, olha, daqui a 3 anos vai sair o Ciência Sem Fronteira novamente, então temos que preparar, 2 anos, preparar nossos alunos para que eles possam competir e tal, que a bolsa veio antes do aluno estar pronto. Uhum. Então, não foi algo tão bem planejado, no sentido que foi maravilhoso ter as bolsas, sim, mas por não ter tido essa organização, formação do aluno antes, teve muitas bolsas que não foram implementadas porque o aluno não tinha aluno com o conhecimento necessário.
Nós temos mais uma pergunta que eu recebi diretamente aqui. Nós temos uma colega que ela participa também do Print, e com essa pandemia foi um descarrilhamento de trem fenomenal para todos nós. Todos os contatos já prontos, inclusive, tiveram que adiar. Temos até preocupação porque não é uma coisa unilateral. Não adianta a CAPES, por exemplo, liberar novamente as bolsas para o doutorado do sanduíche se o país do lado de lá não liberar para o aluno entrar. Existe alguma perspectiva da verba que não foi usada em 2020 e 2021, para os mais pessimistas, existe alguma perspectiva da gente poder contar com essa verba a partir de setembro, que é a nova data que a CAPES deu para a liberação das bolsas? Qual seria o prazo? Sim. Essa, sim, eu vou falar da minha coordenação, né? Assim, aquilo que chegou para nós ali, pedido de mudança de prazo e tal, porque as pessoas que iam para março, isso foi lá em outubro, por aí. Quando a gente percebeu que estava começando a fechar de novo a Europa e tal, aqueles pedidos que estavam vindo, nós estávamos já reprogramando para o segundo semestre, né? E agora saiu uma portaria da presidente da CAPES suspendendo a mobilidade, porque não adianta também ter a mobilidade, tem alunos nossos, imagina nos Estados Unidos, tem aluno nosso que eles estavam indo com recurso próprio para o Panamá, ficar 15 dias, tentar pegar a embaixada americana lá, para eles conseguir ficar 15 dias em quarentena, para aí sim pegar o visto e ir para os Estados Unidos. Então tava uma loucura. Assim, então estava até risco mesmo da pessoa pegar voo e ir lá. Imagina um aluno nosso indo para o Panamá ou para outro país do Caribe para tentar pegar esse visto, né? Então ele suspendeu a mobilidade nesse primeiro semestre para que jogasse para o segundo semestre. Essa questão orçamentária, eu não tenho acesso a essa informação, eu não sei como é que isso vai ser reprogramado, repensado pela própria DRI, pela presidente da CAPES. Então, é uma informação que eu não consigo dar aqui para vocês. Mas eu posso dizer para vocês que aquilo que chegou para nós para transferir a data para o segundo semestre, isso já o ano passado nós já tínhamos feito, e esse ano, com o fechamento maior que teve, aí foi então suspensa a mobilidade, até para não causar, tem muito estresse, a pessoa tem que se preparar, a carta e tal, o país está fechado, a carta já deu dinheiro, tem que devolver. Então, tudo é um retrabalho gigante. Então, quem sabe no segundo semestre as coisas estabilizam, fica melhor. Okay. Temos mais uma última pergunta, espero que a gente tenha tempo. Opa, tem mais duas. O APCN não abriu para propostas de doutorado e a produção é limitada quando só se tem alunos de mestrado. Existe alguma previsão de alavancar programas mais jovens para a internacionalização, que eu acho que é o tema da nossa conversa, por meio de editais ou programas para esses programas mais jovens? Sim, a gente tem essa que eu falei agora, o próprio Banco de Talentos vai ser o grande acelerador aí, a gente está trabalhando com a professora Heloísa, estamos trabalhando aí para criar possibilidades e opções para programas que estão no começo da internacionalização, para que eles possam acelerar essa parte. Sim, tem esse material e vai sair, esse ano sai. A gente vai ter esse material, tanto a aceleradora quanto o Banco de Talentos integrado, os dois, para que os programas menores que estão começando, estão querendo internacionalizar, tem já um pedacinho, precisa de apoio, sim, vai ter. Que tipo de bolsa que viria para esses programas? Eu não sei ainda, assim, vai ter apoio, mas não sei que tipo de bolsa, porque não foi criado a bolsa, mas já está pautado o problema, que é programas pequenos, uma da solução, que é lá fora, o Banco de Talentos, e agora, como é que vai ser feito agora para acelerar eles? Essa aí é uma parte que não está ainda pronta, então eu não sei dizer, mas já tem essas duas vertentes cobertas. Obrigado. Eu acho que temos mais uma pergunta. Como a CAPES enxerga um programa que mais recebe alunos e pesquisadores do exterior do que envia? Olha, avalia isso muito bem, porque se você tem um poder de atração de alunos do exterior, é sinal que o seu programa já é reconhecido lá no exterior. Então, isso é avaliado muito bem. Tem que deixar isso muito claro dentro da avaliação ali, no Sucupira, esse dado, porque esse dado é um dado muito revelador, um dado que ele fala por si só. Muito obrigado. Pessoal, nós temos algumas perguntas ainda pelo StreamYard. Eu acredito não. Professor, eu gostaria de agradecer e fazer aquela pergunta de sempre. As pessoas vão pedir depois para compartilhar aquela apresentação. Eu vou fazer isso mais tarde, depois que a gente organizar o final do fórum. Eu vi que tem uma ferramenta ainda da SAS que a CAPES usa. Eu lembro que parte daquela ferramenta é aberta. A gente consegue acesso a ela?
Não, aquela ferramenta eu só mostrei agora aqui, eu não tenho, ela é uma ferramenta interna da CAPES, então tem os slides, mas ela não tem. Posso depois colar algum slide ali, mas ela não é uma ferramenta aberta. É uma ferramenta não é aberta, digo, é uma ferramenta interna do nosso setor. Entendi. Muito obrigado, então. Márcia, se você quiser fazer algum comentário, a gente agradece, então, ao professor Macri. Professor, eu não vou lhe mentir, adorei. Para mim foi muito esclarecedor poder tê-lo aqui, principalmente porque é um dos quesitos, não vou dizer que seja o mais importante, mas dentro do contexto é um quesito muito importante dentro do programa de pós-graduação, a internacionalização, e que, na verdade, é uma dúvida, né, grande em todos os coordenadores em relação a como fazer essa internacionalização. Como a gente deve proceder. Então, nos teus diapositivos, eu achei perfeito mostrar a importância da instituição, deflagrar efetivamente qual é a função dela e como isso está organizado, sem contar na possibilidade do senhor estar encaminhando para a gente e a gente socializar com os demais coordenadores a lista de editais. Isso, para mim, foi fantástico, a cereja do bolo de tudo, ok? Então, eu só tenho a lhe agradecer. O professor Mário Vasconcelos vai estar fazendo uma palestra em seguida, e a professora Adelaide Falgione me mandou uma mensagem nesse momento, lhe mandando um abraço e dizendo que, em alguns instantes, ela estará conosco aqui também no evento novamente. Se o senhor quiser permanecer conosco, e após a fala do professor Mário, às vezes sempre surge uma pergunta de uma ou outra pessoa que ficou um pouquinho para depois, seria perfeito, mas se o senhor não tiver essa disponibilidade, desde já o meu muito obrigado, minha gratidão pela sua participação. Obrigada mesmo. E agradecer à professora Janes por ter nos passado o seu contato, que foi perfeito também. Muito obrigada. Estamos aí à disposição de vocês, que precisar da nossa coordenação, da diretoria com a professora Heloísa, a gente está aí disponível. Eu vou levantar aquilo que nós temos, os editais que a gente tem, e eu passo lá no seu e-mail, aquele que se mandou o convite, eu passo lá naquele e-mail, e também eu passo o banco de talentos para vocês, tá? Eu tenho agora várias reuniões daqui a pouco, então eu vou me despedir por aqui, mas de qualquer forma, perguntas que tiverem, quiser passar, depois eu respondo, não tem problema nenhum. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Até a próxima. Obrigado, professor Rafael. Obrigado, professora Márcia. Valeu a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.